Educação Especial IESP. Sou a professora Marilene, faço parte do grupo de professores. Estarei com vocês com as disciplinas Transtorno do Espectro Autismo e TDAH. Iniciarei com o transtorno do espectro do autismo. Na nossa apostila, vocês poderão acompanhar todo o conteúdo que estarei falando aqui, e quando vocês estiverem assistindo ao vídeo, vocês podem estar acompanhando, e no decorrer do sábado e domingo estaremos aqui também para tirar a sua dúvida. Transtorno do espectro autismo. Antes de falarmos sobre o transtornos, ele passa por várias linhas dentro da área da saúde, e nada melhor do que a gente também conhecer um pouco. O transtorno invasivo do desenvolvimento, definido pela presença do desenvolvimento anormal ou comprometimento que se manifesta antes da idade de 3 anos e pelo tipo característico do funcionamento anormal. Ele apresenta 3 áreas que o aluno tem em comum dentro do seu cotidiano, que é a interação social, dificuldade é essa que ele tem de interagir, a comunicação, geralmente eles não se comunicam, eles têm dificuldade nessa comunicação, eles apresentam também comportamento restrito e repetitivo, que nós vamos falar. Vou falar para vocês no decorrer da aula o que significa esse comportamento restritivo e repetitivo, né? No contexto da CID-10, Vasconcelos ele coloca que, devido ao reconhecimento da grande variedade, né, dentro da área da saúde clínica, que ocorre em indivíduos autistas, indivíduos com todos os níveis de inteligências, com todo tipo de habilidade, de linguagem, tornou-se mais apropriado o uso do termo transtorno do espectro autismo TEA. Até antes da própria área da saúde, em 2012, com a lei, né, e 2016 também, ele era conhecido mais como autismo, né, tanto que ele fazia parte dentro da CID-10, da Organização Mundial de Saúde, OMS 4, antes de chegar agora ao OMS 5, ele fazia parte do transtorno do desenvolvimento. E hoje não, hoje ele é caracterizado como transtorno do espectro autismo. E o autismo? Vamos entender um pouquinho do que vem ser o autismo. O autismo significa por si mesmo termo usado dentro da própria psiquiatria, porque denomina comportamentos humanos que centralizam-se em si mesmo, voltado para o próprio indivíduo. Por isso que o autista, ele fica no mundo dele, ele fica ali no cantinho dele, né? Então, geralmente as pessoas dizem assim, ele é isolado, ele vive no mundo dele, mas a gente pensa que muitas vezes ele não está entendendo o que está ao seu redor, mas ele está assim, mas do jeito dele, né? É comum também a utilização de adjetivos para denominar o autismo. Aí muita gente diz, o autismo puro, o autístico, né, primário, no caso de não associação com outras patologias, né? Nós temos autistas que elas estão associadas com outras patologias. Como, Marilene? Nós temos autistas que, ao mesmo tempo que ele é autista, ele apresenta um quadro de TDAH. Nós temos autistas surdo, como eu já tive na minha sala de aula. Eu já tive autista que com paralisia, que a gente pensa que não tem, mas já tive. Então, apresento vários graus também, que a gente vai falar mais na frente. Nós temos o autismo secundário, o autismo de alto funcionamento, nós temos o autismo de baixo funcionamento, entre outros, que nós vamos entrar em detalhe mais lá na frente. Fazemos aqui também um breve histórico sobre o autismo, né? 1943, histórico isso, né? Leo Kanner foi um dos primeiros
cientistas e teóricos dentro dos seus estudos a pesquisar sobre o contato afetivo. E nesse contato afetivo, ele pesquisava as alterações dos autistas, ou seja, ele fez um trabalho com 11 crianças com um quadro de autismo extremo, onde ele percebia assim aquela obesidade, as estereotipias e a ecolalia, e ele foi nomeando de distúrbios autísticos do contato afetivo. O que vem ser essas estereotipias? São movimentos repetitivos que cada autista apresenta e eles são de forma diferenciada, muitas delas. Por quê? Porque temos autistas que eles apresentam estereotipias batendo só as mãos. Eu tenho autista que ele apresenta estereotipias com os movimentos batendo mãos e pés. Eu tenho autistas que apresentam estereotipia com movimento sentado na cadeira para frente e para trás. Eu tenho autista que anda feito bailarina, de uma parede para outra, batendo palma. Então, são vários tipos de estereotipias, por isso que cada caso é um caso. A ecolalia são palavras ou frases repetidas, desculpem. Por quê? Porque muitas vezes elas podem ser tardia ou imediata. Como é que é essa tardia? Vou bem para a prática. Tem um aluno que todas as vezes que ele vai para a escola, ele tem o hábito de tomar benção para sua mãe. E nisso ele se atrasa. Quando ele começa a atrasar, o irmão que leva ele para a escola começa a dizer: cuida, anda, vamos logo, vamos, cuida, vamos logo. E aí ele: tô indo. E aí a mãe dele diz para ele: tchau, meu filho, Deus te abençoe. E aí o que ele faz? Quando ele chega na sala, ele começa: Deus te abençoe. Me larga, cuida. Então, é a fala dele que ele teve na sua casa, com a mãe e com o irmão. Essa se chama o quê? Tardia. Aconteceu aonde? No ambiente familiar. Né? Imediata é quando eu chego a ele e digo: vamos lá, Anderson, vamos fazer nossa atividade de hoje. Aí ele repete: vamos lá, Anderson, vamos fazer nossa atividade de hoje. Então, são aquelas imediatas, ali no momento que nós estamos junto com ele. As características apresentadas por esses grupos de crianças, segundo as pesquisas de Leucana, ele via que as incapacidades para estabelecer o quê? As relações com as pessoas. Quer dizer, um vasto conjunto de atraso nessas alterações, nessa aquisição, e principalmente também no uso da linguagem. Tanto que bem no começo do nosso slide, nós vimos que eles têm dificuldade em quê? Na comunicação. Aí muitas vezes as pessoas dizem assim: eles não falam. Falam. Eles têm uma certa dificuldade, mas eles falam. Mas é uma dificuldade que isso tem que ser trabalhado com o tempo, né? Além de uma obsessão em manter o ambiente táctil, acompanhado da tendência a repetir uma sequência limitada de atividade ritualizada. O que vem ser isso? Digamos, um autista que senta num certo lugar, em uma certa cadeira, num certo canto, ele não muda de ambiente. Ele fica ali. Por mais que você tente tirar, mas ele não sai. Eu digo isso, experiência própria. Já mudei uma vez a carteira desse meu aluno. E ele, quando chegou, ele percebeu que ali não era a carteira dele. E o lugar dele não era ali. Ele olhou a carteira, virou para um lado, virou para o outro, foi lá, viu que a carteira não era dele, ele trocou e botou lá no lugar. Se ele chegar na estante, onde fica a bolsa dele, ele encontrar outra bolsa, ele vai lá, tira aquela bolsa e coloca a dele. Então, eles têm a tendência
a ter essa vida deles ritualizada. Eles não obedecem à questão de uma rotina. O alinhamento em que viviam era o extremo desde os primeiros anos da vida, como se não estivesse no mundo, sem responder a nenhum estímulo externo, mantendo-se em um isolamento rígido e peculiar. Eles apresentavam, porém, aparência agradável e inteligente, além de possuir habilidades especiais e uma memória excepcional. As pesquisas até hoje de Leucana, ele traz isso para a nossa realidade, do nosso contexto, principalmente escolar. Você olha um autista, se ninguém disser para você, pela aparência física, que ele é autista, você não diz. Isso você só vai perceber na hora quando ele manifestar um comportamento, aí você percebe. Né? Mas se não, fisicamente são as pessoas bonitas, muitos deles altamente inteligentes, porém isso fica escondidinho dentro deles. E isso é preciso, né, dentro do nosso contexto, não só escolar, como familiar, ser trabalhado. Porque muitos deles apresentam muitas habilidades, assim que você fica até surpresa. Como eu já tive várias surpresas dentro da minha sala de aula, a estimular essas habilidades para os meus alunos. A partir de Leucana, muitos outros pesquisadores foram surgindo, né, e registrando as suas ideias sobre a origem, né, e sobre o conceito, né, do autismo, né. Belli Machado, em 2016, ele coloca que as manifestações desses comportamentos são bastante heterogêneas e com isso há uma variabilidade significativa entre cada sujeito. O que ele quer dizer quando ele coloca a palavra heterogênea? Nós não temos autistas iguais. Eu posso atender 10 autistas, como eu tenho autistas, mas cada caso é um caso. Ah, Marilene, mas eles não têm características iguais? Tem algumas, outras não têm. E cada um apresenta um comportamento que é diferenciado, entendeu? E cada um é trabalhado também de forma diferente. Quando eu faço a estratégia de trabalho para esses, digamos, 10 autistas, para cada um vai ser diferente do outro. Eu não posso traçar uma metodologia igual para todos, porque aí se torna o quê? Homogênea e não heterogênea. E eu acabei de afirmar para vocês que cada caso é um caso. E de acordo também com os autores, o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Ou seja, antes dos 3 anos de idade, hoje pela ciência, hoje eles já estão tendo este olhar para as crianças que apresentam esses comportamentos autistas, desde o nascimento, eles já fazem acompanhamento para que possa, no desenvolvimento da criança, chegando até os 3 anos de idade, para dar o quê? Um diagnóstico. Mas essa criança, ela já é o quê? É acompanhada desde o nascimento. Desde o nascimento. E às vezes também, né, através de exames que as mães também já começam, né, a fazer. E uma vez uma mãe tendo um filho autista, ela também tem a probabilidade de ter o segundo autista. Isso é um caso que eu posso dizer confirmado, porque eu tenho um aluno que ele era o primeiro filho autista. Quando foi agora, nasceu o irmão também autista. Segundo Bossa, Brandão, né, Belli Machado, né, com a PUD deles, ele diz que as áreas afetadas no TEA, foi o que nós já falamos bem no início, né, com a confirmação da CID-10, são a interação social, a comunicação e a linguagem, que ela apresentam sinais desde a fase pré-linguística, em que os atos comunicativos são ainda inexistentes, ineficientes ou reduzidos ao longo do neurodesenvolvimento.
ocasionando dificuldade em reciprocidade das interações sociais por meio das comunicações, tais como gestos, brincadeiras simbólicas, apontar, compartilhar interesse de ações e objetos, e entre outros. Tais características indicam muitas vezes comportamentos atípicos dentro de um padrão de desenvolvimento infantil. Em relação a essa dificuldade de interação social, isso é normal nos autistas, né? E a questão da comunicação também. Muitos deles, no início, eles começam para se comunicar com o outro, como ele colocou aqui, o teórico, os gestos. Ele aponta, digamos, ele quer uma bola, ele quer qualquer que seja um objeto, ir em algum lugar, ele puxa pelo braço, ele aponta, né? Só que isso aí, a gente com o tempo é que vai se trabalhando e que ele vai, aos poucos, né, tendo essa comunicação, vai melhorando, na verdade, essa comunicação, né? Porque isso tudo precisa ser trabalhado aos poucos. Isso leva o quê? Tempo, na verdade. Belle Machado, ele informa, de acordo com a DSM-5, que há algumas especificadores da gravidade cujo critério para o diagnóstico do TEA, que é o transtorno do espectro autismo, envolve, né, dois núcleos bem, eu digo assim, com um olhar bem linear, que são os déficits persistentes na comunicação social, isso a gente trabalha ao tempo, no comportamento restritivo. Esse comportamento restritivo é a questão do isolamento, mas a gente pode estar trabalhando com recreação, fazendo com que a criança participe dentro das atividades, dentro de sala de aula, fora da sala de aula. Isso é bastante peculiar, a gente tem que trabalhar aos poucos. A questão do repetitivo, a gente também vai trabalhando aos poucos, né? Porque isso a gente não pode tirar, a gente não tira, na verdade, isso. Os movimentos repetitivos, eles vão apresentando, né? Isso vai sendo trabalhado com terapias comportamentais, que eu vou falar para vocês lá na frente um pouco. Ele coloca também a questão do nível de gravidade, né? Que pode variar de acordo com o contexto e também pode oscilar, né, com o tempo. Isso tudo também é trabalhado, né, tudo com o tempo. O Brito e Vasconcelos, ele coloca a prevalência, né, na questão dos níveis, né, segundo a DSM-5, né, que aí a gente vai falar do nível 1, do nível 2, do nível 3, né, dentro do diagnóstico do TEA. E nessa prevalência dos transtornos do espectro autista, ele fez aproximadamente uma pesquisa entre 167 crianças, né, dentro do autismo, e ele percebeu, e os próprios livros que eu já li, e vocês poderão ler, que quem é mais afetado são os meninos do que as meninas. As pesquisas nos mostram uma proporção de 3 a 4 meninos para cada menina. Ou seja, nasce mais meninos com TEA do que menina. Isso não quer dizer que nós não temos um número também de meninas com TEA. O diagnóstico do TEA, ele é clínico, ele é totalmente baseado em observação comportamental. Baseia-se no desenvolvimento atípico ou deficiente da interação social, onde é observável isso, na existência, né, que eu já falei, né, dessas dificuldades que o autista tem na comunicação, né, na presença de um repertório dele restrito também, dentro das atividades de interesse deles,
mas quando eles têm um certo interesse por uma atividade, ele te aponta, ele vai lá mesmo, ele mesmo se manifesta em querer fazer. Eu digo isso porque eu tenho uma autista, essa é autista, né? Autista, é menina, né? Ela louca por quebra-cabeça, é o que ela mais gosta de fazer. Então, eu posso proporcionar qualquer outro tipo de atividade para ela. Ela faz. Mas a que mais chama interesse nela é quebra-cabeça. Gente, enquanto eu tenho os demais que levam, digamos, 15, às vezes até 20 minutos para fazer um quebra-cabeça, ela em 5 minutos, ela detona. No começo eu digo, não, é pouquinha a peça. Vou comprar um. Comprei um com 150 peças. Quando eu espantei, ela já tinha montado todos. Então, isso vai o quê? De caso a caso. Por isso que nós dizemos, cada caso é um caso. As características do autista, elas são distintas. Existem outras condições de linguagem que podem estar comprometidas, mas não há habilidade comunicativa. E a interação social, como é o caso da deficiência o quê? Intelectual, a surdez, o transtorno da fala e da linguagem. Por que isso? Eu posso ter autista que ele não fala, né, pelo fato também dele ser só autista, mas que ele também tem uma deficiência intelectual. Felipe, me lembrei agora. O Felipe, ele é autista, mas é surdo. Ou seja, a comunicação não era o fato dele ser autista, mas porque ele também era o quê? Surdo. E assim nós temos pessoas também com transtorno de fala e de linguagem, que às vezes tem, né, o TEA, mas tem dificuldade na sua própria comunicação associada a outra, o quê? Deficiência. O transtorno, eles manifestam antes dos 3 anos de vida, até no momento não existe um marcador biológico específico e não existe qualquer exame que dê assim um diagnóstico imediato do autismo. Nós temos aí pesquisas, né, que vem mostrando, né, o avanço do autismo, né, o que eles chegaram e estão chegando aí cada vez mais dentro do contexto escolar, né, eles estão aí aparecendo dentro das nossas escolas, né, temos, né, várias terapias comportamentais que ajudam, na verdade, a eles superar, como a gente já viu anteriormente, a questão restritiva de socialização, né? E isso, aos poucos, eles vão, né, se superando. Alguns exames são importantes, né, porque podem ter, né, outras doenças associadas, né, junto com o autismo, por isso que é importante, às vezes, né, a família, né, procurar, né, a parte da saúde, né, os médicos. Aqui nós temos os níveis de gravidade, onde nós vamos estar falando do nível 1. O nível 1 exigido apoio, onde a comunicação social, na ausência de apoio, tem déficit na comunicação social, causa de prejuízos notáveis, dificuldade para iniciar uma interação social, né, ou a respostas atípicas, sem sucesso e aberturas sociais dos outros. Pode apresentar também interesse reduzido por interações sociais, ou seja, uma pessoa que consegue falar frases, né, ela toda, e envolver-se na comunicação, embora apresente falha na conversão com os outros. As tentativas de fazer o que? Amizades são estranhas, mas isso não quer dizer que elas não vão conseguir, aos poucos, tem que ser trabalhado. Muitas vezes elas
se manifestam, né, e às vezes elas não conseguem, aí as pessoas dizem assim, ela não vai conseguir, mas consegue. Comportamentos restritos e repetitivos, eles também estão no nível 1, há uma inflexibilidade do comportamento, a causa da interferência é significativa no funcionamento em um ou mais contextos. Eles apresentam dificuldade de trocar de atividade, quando eles estiverem fazendo uma atividade, espere ele terminar para que depois você comece outra. Não espere, ele tá, ainda vai custar, vou logo passar essa outra. Dê o tempo dele. Né? Eles têm dificuldade na organização, né? Ele tem a questão da independência, tudo isso tem que ser trabalhado aos poucos. No nível 2, é exigido um apoio, porque aqui ele tem também dificuldade na comunicação social, tem déficit graves nas habilidades de comunicação social verbal e não verbal, prejuízos sociais aparentes, mesmo na presença de apoio, limitação em dar início a interações sociais e resposta reduzida ou anormal a aberturas sociais que partem dos outros. Ou seja, uma pessoa que fala uma frase bem simples, cuja interação ela se limita a interesses especiais reduzidos. E aí ela apresenta o quê? Uma comunicação não verbal acentuadamente estranha. E às vezes a pessoa ela não sabe falar direito. Sim, ela está iniciando o seu processo de comunicação. E isso é normal. Os comportamentos são restritos, repetitivos. Também tem a questão da inflexibilidade dentro do comportamento. Eles têm dificuldade de lidar com a mudança, né? Eu já falei anteriormente a questão da mudança. Eles têm muita dificuldade em mudar um objeto, de mudar a bolsa, de mudar, às vezes, até de ambiente também. Outros comportamentos restritos, repetitivos, aparecem com frequência suficiente para ser óbvios ao observador, né? Casual e interfere no funcionamento em uma variedade de contextos. Muitas vezes causa para eles, nessa mudança, até um sofrimento. Digamos, eu já tive um aluno que ele era apegado a uns canudinhos de a gente beber água de coco e ficava dentro de uma garrafinha. E para mim tirar esses canudos, eu não tirei de vez. Foi um sofrimento para ele o dia que eu tirei essa garrafa, porque ele começou a manifestar comportamentos repetitivos, que era uma forma, porque esses movimentos é uma forma dele manifestar que ele não está satisfeito. Alguma coisa está errado com ele. Então ele não abre a boca e não diz assim, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Então ele manifesta com o quê? Com o corpo. Então para ele foi um sofrimento. Ele foi em sala para tentar ver onde estava esta garrafa, eu tentando tirar. E aí que eu fui perceber que não era daquele jeito que eu tinha que tirar. O que eu fiz? Mudei de estratégia. Eu comecei a trabalhar com ele, esses canudos, conferindo. Porque era dado a ele sem nenhum objetivo. Eu disse, não, vou fazer desses canudos um recurso pedagógico. E botei ele para estar conferindo. Toda vez que ele botava, eu dizia um. Ele botava o segundo, eu dizia dois. E assim sucessivamente. E às vezes até minha colega dizia, tu tá perdendo tempo e não tá aprendendo nada. Mas com o tempo, eu fui fazendo essa repetição do canudo com ele, associando a matemática, e depois trouxe umas fichinhas apresentando os números para ele. Quando eu mostrava a fichinha, eu quero um canudo, ele não dizia, mas ele me mostrava o canudo. Então eu fui perceber que o canudo, no começo, era um sofrimento para ele, quando eu tirei. Mas muito pelo contrário, ele serviu para mim o quê? De um recurso. Então, nós temos que, muitas vezes, ter este olhar. Eu sempre digo que a gente tem que ter um olhar linear em relação ao aluno, porque muitas vezes ele nos dá pista
E foi o que aconteceu com esse meu aluno. Ele me deu esta pista de como trabalhar esses canudos sem causar um sofrimento para ele trabalhar na matemática. E assim eu fui trabalhando outros recursos. O nível 3 é exigido um apoio substancial. Também tem a dificuldade na comunicação, déficit graves nas habilidades de comunicação social e verbal e não verbal, causa um prejuízo grave dentro do funcionamento, grande limitação em dar início às interações sociais e resposta mínima às aberturas sociais que parte dos outros. Né? E aí é uma fala inteligível que a gente quase não entende, com poucas palavras, né? Que raramente inicia as interações. Elas, na verdade, elas são incomuns. Elas apresentam também comportamentos restritos, repetitivos, extrema dificuldade em lidar também com as mudanças e outros comportamentos restritos, repetitivos, interfere acentuadamente no funcionamento em todas as esferas, também tem grande sofrimento na dificuldade para mudar o foco ou outras ações. E aqui o sinal de alerta para o transtorno do espectro autismo, onde daremos continuidade no próximo slide do nosso vídeo. Obrigado por esse primeiro momento. Até mais logo.